Com o avanço das colheitadeiras nas lavouras do sul do Maranhão, a soja começa a dar lugar a uma nova etapa no campo, com o milho safrinha. Essa semana, acompanhamos a colheita em uma fazenda na região da Batavo. E mesmo com redução de aproximadamente 10% da produtividade, produtores aproveitam a janela para a segunda safra. Veja a reportagem. A safra 2025-2026 no sul do Maranhão avança sob o impacto direto das irregularidades climáticas. Na região de Balsas, principal polo agrícola do estado, produtores já contabilizam redução superior a 10% na produtividade da soja, reflexo das falhas das precipitações ao longo do ciclo da cultura. O cenário também afeta o milho safrinha, que começa a ser implantado dentro da janela considerada estratégica para manter o potencial produtivo. Na região da Batavo, tradicionalmente reconhecida pela regularidade climática, uma das fazendas mais consolidadas da área plantou mais de 6.500 hectares de soja. A colheita segue a todo vapor, com máquinas em campo, trabalhando para garantir o melhor aproveitamento da janela de plantio da segunda safra. Em entrevista ao programa Balsas Rural, o gerente da unidade produtora ressalta que os principais problemas ocorreram durante a fase de semeadura e no enchimento de grãos, períodos decisivos para a definição da produtividade. Nessa região aqui do sul do Maranhão, aqui região entre Serra do Centro, Batavo, e aonde a gente está na localização aqui no quilômetro 80, sentido Batavo, a gente teve bastante problema com a questão da chuva, né, no enchimento de grão. Isso prejudicou diretamente o sojicultor, que a gente teve impacto de produção na fase inicial. Apesar do início desafiador, o cenário mudou na segunda etapa do ciclo. Mas estamos aqui numa área que já foi plantada já na segunda parte da janela de chuva, onde decorrer tivemos uma pluviometria melhor e acabou que a gente está tendo uma produtividade representativa nessa área. A segunda parte de plantio a gente teve uma produtividade melhor porque as chuvas foram melhorando da metade para o final, certo? À medida que a soja é retirada do campo, a plantadeira entra logo em seguida para a semeadura do milho safrinha. Ao todo, cerca de 4.000 hectares serão cultivados nesta segunda safra. A nossa região é uma região, graças a Deus, privilegiada, que chove bem. E daí a gente está com a nossa janela fechada de safrinha, né? Em torno aí de 4.000 hectares de milho safrinha. E daí a gente tem uma expectativa boa para a colheita de milho, sim. Eu acredito que deva chover aí até o mês de abril. Tem uma chuva que às vezes ela passa no final de abril, ali para o início de maio. Mas é uma coisa que a gente não tem. Mas a janela de milho para safrinha está muito boa aqui para a nossa região. Para nós aqui tá ideal. Em algumas áreas, o milho foi plantado há poucos dias e apresenta bom desenvolvimento, mesmo diante de um ano considerado atípico. No início agora do mês, dia 8, dia 10, conseguimos implantar esse milho aqui. E daí a gente tem na programação 1.650 hectares. É um ano diverso, né? Apesar da chuva, mas não tivemos tanto impacto para a safrinha. A nossa programação que a gente tinha de plantar em torno de 85% da nossa área de milho safrinha, a gente está mantendo dentro de uma janela que é o que a gente espera. O desempenho das lavouras está diretamente ligado ao uso de tecnologias de plantio e manejo. Aproximadamente 80% da área de milho são consorciadas com braquiária, capim utilizado tanto como cobertura de solo quanto como alimentação para o gado. A estratégia integra o sistema produtivo da fazenda, que utiliza o boi como terceira safra, fortalecendo o modelo de integração lavoura e pecuária. Com 80% da nossa área implantada com milho e braquiária junto, estamos aqui, a braquiária está germinando ainda no meio do milho. A gente implantou aqui em torno de 2,3 kg a 2,5 kg de braquiária por hectare. A gente planta em 80% da nossa área braquiária com milho, a outra parte é braquiária com milheto e braquiária solteira.
Qual o motivo da gente plantar milho com braquiária aqui na MS? Para palhada, matéria orgânica, temperatura de solo, e também o consórcio entre pecuária e lavoura, né? E a gente já vem trabalhando uns 4, 5 anos com a parte de pecuária, então a gente usa também a palhada para o bovino, né, para o gado, para o boi. E esse é o objetivo da gente ter. A gente já vem trabalhando o perfil de solo com braquiária a gente já vem plantando há 15 anos e isso traz um benefício muito proativo para a lavoura, porque um ano crítico que nem esse, se não fosse a braquiária, a gente não conseguiria ter uma boa produtividade de soja e também conseguiria ter uma boa produtividade de milho. O produtor rural Ayrton Zaminan fez um balanço dos desafios enfrentados pelos agricultores maranhenses nesta temporada. Segundo ele, essa foi uma safra difícil para o produtor do Maranhão. O clima impactou diretamente tanto a soja quanto o milho safrinha, e isso deve resultar em uma redução média de mais de 10% na soja e também queda na segunda safra. Em relação a essa safra 2025-26, é uma das mais desafiadoras que a gente teve nos últimos anos. Acho que dificilmente nós tivemos uma série de problemas como a gente está tendo. O primeiro foi o climático. Esse ano atrasou, as chuvas foram desuniformes. Em torno de 25% a 30% da primeira soja plantada houve replante, então teve uma grande quantidade de replante. Provavelmente teremos em torno de 30% a menos de safrinha, porque acabou atrasando o plantio, fazendo com que atrasasse o início da colheita e, consequentemente, diminuindo a janela para a safrinha. Em relação às produtividades, também acabou afetando a soja. A gente provavelmente deva colher 10%, 11%, 12% a menos do que foi o ano passado. Vai ser um ano de uma produção menor do que a anterior, em torno de 10% seguramente. E aí tivemos outros fatores econômicos. Além das condições climáticas, outros fatores agravaram o cenário. As dificuldades com questões cambiais e acesso ao crédito, que aumentou os custos e trouxeram mais insegurança para o produtor. Foi um dos anos com maior dificuldade de crédito e um dos maiores juros dos últimos 10 anos. Foi essa safra. Além do crédito ser bem restrito, o valor pago no juro ou o juro foi um dos créditos mais caros que já teve na história da agricultura recente. Essa é uma grande dificuldade também que a gente passou. Outro problema é câmbio, que fez com que o preço da soja hoje gira em torno de 8% menor do que ano passado. $1 de 5,80, 5,90 que estava o ano passado. Esse ano a gente tem $1 em torno de 5,20. É um ano de baixa lucratividade para quem estiver acima da média. Para quem estiver na média para baixo, deve ter uma lucratividade negativa. Ainda assim, o produtor mantém a expectativa de que o uso de tecnologia, manejo adequado e planejamento estratégico ajudem a minimizar os impactos e manter a sustentabilidade da produção no sul do Maranhão. A nossa média aqui a nível de fazenda MS, a gente está estimando de 8% a 10% menor que ano passado. Vai ser uma média razoável ainda, porque ano passado a gente colheu aqui em torno de 70 sacos, esse ano a gente tem uma perspectiva de em torno de 63, 64, o que equivale a 10% menos do que ano passado.